Bom dia, sétimo ano A. Bom dia, sétimo ano B. Mais uma vez de volta. Mais uma vez eu falo para vocês. Esta semana e talvez até a próxima semana ficaremos assim. Conteúdos praticamente voltados para a gramática para não correr tanto o nosso livro, tá certo? Ok? Espero que todos e todas entendam. Vamos lá. Há dias aí eu tinha trabalhado com a turma de vocês verbos regulares e verbos irregulares, certo? Mas aí eu senti que ficou faltando eu passar algumas partes que compõem o verbo. Porque para segurar o meu corpo eu não tenho uma estrutura, então, para a gente saber direitinho aí a conjugação e as formas, até os tempos verbais, eu tenho também que saber quais são as partes que compõem o verbo. Isso existe, professora? Sim. Vamos lá? Então, ó, língua portuguesa, sétimo A e B, estrutura do verbo. Olha as partes que compõem um verbo. Radical, vogal temática, desinências, tá certo? No radical, o que é que ele vai dizer aí? O que é que vai haver no radical? Vocês lembram que eu disse assim, ter cuidado quando a gente for prestar atenção para a gente encontrar direitinho a primeira parte, a segunda e a terceira? Pois é, ó, essa primeira parte aqui, que é o radical, é assim, ó, é a parte que contém a significação daquela palavra e normalmente se repete em todos os tempos. Por exemplo, qualquer verbo que você pegue, que você vá conjugar, praticamente o radical vai ser o mesmo. Apenas aqui, ó, se eu pegar um verbo qualquer, deixa eu ver, estudar, pronto, estudar. Essa partezinha aqui é o meu radical, vem radical. Meu radical, estude. Então, em todos os tempos, presente, passado, futuro, esse estude, ele vai permanecer, ok? Então, radical é isso. É aquela parte que tem a significação básica da palavra. Agora, o que vem depois do radical é o que nós vamos ver agora. Sim. Aí eu coloquei aqui, ó, perguntar. Eu já sei que é infinitivo, mas eu preciso saber quem é o radical, tá certo? Quem é o radical do verbo perguntar? Olha, pergunte, parou na letrinha T, pergunte, radical. Depois do pergunte, eu posso colocar letra A, pergunta, letra E, pergunte. Posso colocar EI, perguntei, ok? Então, parou no T, eu tenho radical. Se eu colocar outras letrinhas chamadas de vogais, já não é mais o meu radical, já vai ser outra coisa que a gente vai ver agora. Por exemplo, é a vogal temática, então aquele A de pergunta, letra E, perguntei, letra EI, perguntei. Eu tenho uma vogal temática. Poxa, legal, né? Então, o que seria vogal temática? É a parte constituída pela vogal e aparece depois do radical. Indica a conjugação a que os verbos pertencem. Pergunta. É agora. Perguntei. Também é o tempo hoje. Perguntei. Passado. Perguntarei. Então, essa vogal temática, ela vai criar, vai ser uma palavra nova. Vai ter um nome de tema. Quando eu pego o radical pergunte, mas a letra E, pergunte, eu já tenho, olha, o tema. Ó, então, ó, perguntar, A, indica a primeira conjugação, AR. Vê que legal aqui, olha. O piloto funciona. A parte formada pelo radical, mas a vogal temática é o tema. Então, quando eu tenho pergunte, se eu junto mais a letra A, eu tenho radical pergunte, o A é uma vogal temática e temos o nome, tá certo? Virou um tema. Então, a palavra tema é pergunta. Separada eu tenho radical e o A também eu já tenho uma vogal temática, ok? Então, na palavra pergunta, eu tenho tema, pergunte, eu tenho a vogal temática A, que os dois juntos formam o nome, tema. Eu sei que a palavra é pergunta, tá? Mas eu quero saber que a junção de pergunta e mais A recebe o nome de tema. E desinências, que eu esqueci até de fazer isso, ó, são as partes que indicam as pessoas do discurso, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Pergunta. Já sabemos que é indicativo, mas é a primeira pessoa, a segunda ou terceira, então eu vou ter que saber.
número, se está no singular, está no plural, e o tempo e o modo também do verbo, tá certo? Aí vocês vão voltar mais uma vez ao vídeo, porque teremos algumas questões que para você responder você vai ter que olhá-lo por completo, tá certo? Vejam só, atenção a esses verbos nas frases ditas, faladas por algumas crianças. Olha o que as crianças costumam falar. Eu já di um beijo na mamãe, eu já di, não é assim? Ou então, eu já acendei a luz da sala. Ou então, eu estava escondido sim no quarto, tava. Eu sabia o que ela estava escondida. O tava tudo bem, né? Porque ele está resumindo, mas o eu já di, eu já acendei, eu tava, eu sabia. O que vocês acham que as crianças pretendem? Já estão naquele processo de serem alfabetizadas, certo? Estão falando errado? Não. Estão falando de um modo diferente, já estão naquele modo de serem habituadas a ouvirem para que falem a palavrinha, o verbo correto, tá? Mas veja que o restante da frase está todo perfeito. Ó, um beijo na mamãe, a luz da sala, escondido no quarto, ela estava escondida, tá? Ele só errou aí a conjugação verbal, não errou. Empregou diferente de mim e de você. Aí, gente, vê só, o que foi que eu fiz na questão 1? Pelo contexto das frases, quais os verbos que deram origem a essas palavrinhas? Então, o di veio de qual verbo? O acendei veio de qual verbo? O tavo e o sabio. De qual verbo o di? Veio dei, né? Eu já dei. Acendei não, acendi. Tavo não, estava. Sabio não, sabia, ok? Então, ó, veio do verbo o dei, acendei, acendi no caso, estava e sabia, ok? Aí, ó, aqui é conjugação. Cada um desses verbos, ele vai pertencer. Vamos lá. Dar, qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Para eu saber disso, eu tenho que saber, ó, AR é a primeira. Desculpa aqui. Vamos lá. AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. I, ou OR, terceira conjugação. Aí você vai ter que conjugar o verbo dar, primeira conjugação. Acender, segunda conjugação. Estava, primeira conjugação. Sabia, saber, segunda conjugação, certo? Faz isso. Põe verbo ao lado de verbo e vai colocando assim. Dar, primeira conjugação. Acender, segunda conjugação. Estava, primeira conjugação, tá certo? E saber, segunda conjugação. Veja que não tem nenhuma de terceira, só primeira e segunda conjugação, ok? Agora abaixo você vai escrever os verbos corretinhos, do jeito que eu falei. Depois que você fizer isso, por exemplo, dar, acender, estava, sabia, um abaixo do outro, você vai indicar o radical, a vogal temática, o tema, que é a palavrinha junta, formadinha, tá certo? Mas o radical e a vogal temática. E por último, a desinência, tá certo? Quero nem saber. Sei que vai ter um aí que vai complicar, mas não é complicado não, tá certo? Vai ser fácil. Tem um aí que não vai ter nada disso. Ai, meu Deus, já falei algo. Foi cala a boca, Kátia. Na quarta questão, qual o tempo e o modo de cada um desses verbos? Então, mais uma vez na quarta questão, verbo abaixo de verbo, e você vai dizer qual o tempo, presente, passado ou futuro, e qual o modo, indicativo, subjuntivo ou gerúndio, ok? Se tiver dúvidas, volta às nossas outras aulas, tá certo? Ó, cuidado aí, tá? E por que é comum, agora na tua opinião, por que é comum? O que é que leva uma criança a falar dessa forma? E aí, o que é que você acha? Ela fala assim porque ela quer aparecer? Ela fala assim porque ela escuta alguém falando? Ela fala assim porque está ainda no processo de desenvolver a sua fala realmente, aquele falar, aquela oralidade perfeita? Você que vai me dizer, tá certo? Vamos lá para a nossa sexta questão. Atenção a essas frases. Eu coloquei 3 parecidas com aquelas primeiras, mas aí pra gente trabalhar também um pouquinho e não ficar nada pela metade, tá certo? Eu cabo,
nessa caixa. Eu fazi tudo sozinho. Aliás, você trazer o que para mim? Então presta atenção ao verbo eu cabo, eu fazi, você trazeu. O que é que vocês vão fazer? A qual verbo cada uma dessas formas verbais aí, elas pertencem? Parecido com o anterior, tá certo? Então, cabo vem de qual verbo? Fazer vem de qual verbo? Trazer vem de qual verbo? Tá? Na letrinha B. Esses verbos, eles são regulares ou eles são irregulares? Se tiver dúvida, tem um vídeo nosso explicando o que são verbos regulares e verbos irregulares, tá certo? Ok? Qualquer duvidazinha, volta lá, tá ok? Perde tempo não. E por último, como esses verbos eles ficariam escritos de acordo com a norma culta? Você não vai escrever mais uma vez cabo, nem trazeu, tá certo? E nem fazer, ok? Feito isso, deixa tudo no teu caderno bonitinho, organizadinho, ok? Um beijo, te cuida aí porque eu estou me cuidando daqui. Cheiro no coração.